Toda a autoridade é constituída por Deus e nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos obedecer, ser submisso a todas essas autoridades constituídas por Deus. Alguns exemplos de autoridades constituídas por Deus pastores, pais, mães, juízes, prefeitos, presidentes, ou seja, todo o poder que está acima, né? Um gerente, são exemplos, dentre outros vários, de autoridades constituídas por Deus. E o Senhor nos ensina na sua palavra a ser submisso a essas autoridades, a estas lideranças, porque são constituídas por Ele. Então nós precisamos, ainda que venha nos humilhar, ainda que não esteja do nosso agrado, nós precisamos ser submissos a essas autoridades. Porque quando nós não somos, sofremos a consequência. Quando somos rebeldes, sofremos as consequências. E nós precisamos, ser fiéis à palavra do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e não temer a homem. E quando essas autoridades, muitas das vezes, nós vimos isso, essas autoridades são usadas pelo inimigo para fazer parar a sua fé, para fazer você pecar contra Deus. Seja fiel a Deus em tudo, porque Deus ele se responsabiliza. Porque quando nós deixamos de ser fiéis a essas autoridades, nós sofremos a consequência. Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus ele se responsabiliza. Assim como foi com Daniel, a ordem era para que não se adorasse a nenhum outro Deus, a não ser aos deuses da Babilônia. E isso foi uma ordem estabelecida por uma autoridade ao rei. E Daniel foi fiel a Deus. E Deus se responsabilizou. Ele sofreu a consequência de ser jogado na cova, mas Deus deu livramento. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que a autoridade diz para ele se ajoelhar diante das imagens, e eles não se ajoelharam. Aconteceu com os discípulos, quantas vezes Paulo não foi preso por não obedecer uma autoridade que queria que ele pecasse contra Deus. Quando Pedro foi confrontado a parar de falar de Jesus, de pregar neste nome, Pedro falou: o que me vale mais, obedecer a homens ou a Deus? Meus irmãos, que o Senhor venha nos dar sabedoria nesses últimos tempos. Que Deus venha lhe dar sabedoria, porque existem muitas autoridades constituídas por Deus, usadas pelo maligno para te fazer voltar contra Deus, para te fazer pecar contra Deus. Mas vale mais obedecer a Deus, aos princípios bíblicos, que é a palavra do Senhor, do que obedecer a homens. Então não tema o que te possas fazer um homem. Enquanto essas autoridades não te fazem pecar contra o nosso Deus, seja submisso, mas não negue a sua fé. Não negue os seus princípios por causa de autoridade nenhuma. Seja fiel a Deus em tudo. Guarde o seu princípio de Deus em tudo, porque Ele é uma autoridade maior, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, É o Juiz dos Juízes, é o líder dos líderes. Então, nós temos uma autoridade maior que nós devemos sempre ser fiel. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.